Olá, pessoal. Depressão. O que é isso? Como a gente lida com casos de depressão? Quais são os tratamentos? Do que a gente está falando? Hoje, o nosso Papo Cabeça, ou a Cabeça é o Papo do Psicast Vibe, vai tratar desse tema que é bastante sensível, que é bastante importante e que talvez você não saiba muito sobre isso. Meu nome é Carmen Lúcia Gobel. Me segue no Instagram, @CarmenLúciaGobel. E para falar sobre esse tema, que a gente considera de importante relevância, estamos aqui com o Dr. Daniel Monerá, médico psiquiatra, um excelente profissional, com bastante experiência e com grandes tratamentos promissores que vão nos ajudar a esclarecer e a ter bastante esperança sobre esse transtorno que hoje vem atingindo grande parte da população. Acredito que o Brasil vem também, além da ansiedade, também vem ganhando altos índices de pessoas acometidas com a depressão. Então, primeiro queria agradecer a honra de estar aqui conosco, doutor Daniel. Quiser se apresentar. Primeiramente, obrigado, né, Carmen, pelo convite. A gente estava ensaiando esse encontro já há algum tempo e conseguimos um espaço em nossas agendas. É um prazer estar com vocês aqui hoje e falar de um tema, né, que é o nosso cotidiano, nosso dia a dia no consultório psiquiátrico. E aproveitando essa oportunidade, obviamente, desmistificar certos termos, esclarecer outros, ou seja, sempre com o intuito de contribuir para que a gente possa disseminar uma informação de qualidade, esclarecendo e iluminando as mentes que nos ouvem e que nos assistem. Então, vamos começar com uma coisa que eu acho que é importantíssima, que é assim, o que é depressão, né? A gente vinha de uma época que a pessoa, quando estava minimamente triste, ou se ela tivesse realmente grave, não levantasse da cama, não tomasse banho, a pessoa falava que era frescura e dificilmente você tinha escuta para esse tipo de sofrimento. Mas eu acho que o mundo contemporâneo, com todas as ressalvas que a gente tem com excesso de informação, a informação de qualidade também colabora muito para a gente poder compreender, atuar e ajudar quem está nessa, né? Então, a primeira pergunta é, o que é depressão, como ela se apresenta, né? Perfeito. Antes de explicar, né, o conceito de depressão, o que consta, né, nos livros de psiquiatria, né, no manual que nós seguimos como referência para conduzir o paciente em consulta, eu acho que seria interessante também dizer o que não é depressão. Ou seja, você que está nos assistindo, nos ouvindo, é importante que a gente esclareça, por mais óbvio que possa parecer, que depressão não é frescura, depressão não é frouxidão de caráter, depressão não é uma tristeza eventual, enfim, depressão não é coisa da sua cabeça ou algo para se chamar a atenção. Depressão é uma doença crônica, muitas vezes, seríssima, e que hoje consta, segundo os dados da OMS, como a terceira causa, a maior causa de incapacidade laboral no mundo, tá? Então ela está implicada, Carmen, diretamente, tanto no presenteísmo, que é quando o colaborador vai trabalhar, está de corpo presente, mas a mente não produz, quanto no absenteísmo, que é quando simplesmente a pessoa que vai trabalhar ou exercer alguma atividade não comparece. Então existem repercussões inúmeras da parte econômica, na parte de vivência em sociedade, na parte interna do indivíduo, no afeto dele, na relação com seus pares, do qual a depressão está implicada. Bem, dito isso, Carmen, o que é a depressão? Segundo o nosso DSM-5, que é o livro de cabeceira, né, dos psiquiatras, digamos assim, e que os psicólogos também se valem, a depressão, ela é, resumidamente, um quadro multifatorial, multissistêmico, onde nós caracterizamos essa patologia como sendo quando o paciente ele apresenta pelo menos um desses dois sintomas que eu vou elencar para vocês. É quando o paciente se sente, Carmen, profundamente triste, na maior parte do dia, todos os dias da semana, há no mínimo 2 semanas. Isso se caracteriza o humor deprimido. Então, repara como o humor deprimido é uma tonalidade muito mais obscura, muito mais profunda do que uma tristeza eventual, que todos nós podemos ter. Ou contextual também. Ou contextual, e que faz parte do cotidiano, da vida de adulto, dos nossos dilemas e conflitos, e que a gente toca o barco e vai seguindo. Um dia mais triste, outro dia menos, e vamos oscilando e a vida vai tocando. E um outro critério para a gente definir depressão
tão ou mais importante quanto é a anedonia, Carmen. Anedonia é a perda de prazer em realizar atividades que já foram prazerosas para aquele sujeito. Uma perda de prazer total ou parcial. Logo, se o paciente apresentar pelo menos um desses critérios, nós estamos começando uma conversa partindo da premissa de que ele apresenta realmente um quadro depressivo, com prejuízo na rotina de vida diária. Exatamente. E que precisa de uma intervenção psicológica e ou medicamentosa. Eu acho que a coisa mais importante que a gente, quando fala de transtorno, é que tem prejuízo. Né? A gente, se você tem um sofrimento eventual, ninguém está livre disso, está triste porque alguma coisa triste aconteceu, que você perdeu alguém, tá tudo certo, tá ansioso porque vai encontrar uma pessoa que, né, que você tem medo dela, ou porque ela é seu namorado que você tá querendo encontrar, enfim. Ansiedade, depressão, tudo isso e todas essas coisas que hoje estão sendo traduzidas como transtorno, elas precisam ser entendidas exatamente quando elas são um transtorno. Porque senão a gente coloca tudo no mesmo saco. Por exemplo, é comum, o paciente chegar para mim e falar assim, hoje eu tive um ataque de depressão. Eu falei, pô, mas depressão não dá ataque. Você ficou triste? É isso? Né? Eu acho que essa diferenciação vai fazer, esse esclarecimento vai fazer toda a diferença, ou ataque de ansiedade, ou ataque de alguma coisa, como se fica triste, deprimido, fosse depressão. A depressão traz prejuízo, né? E aí eu queria já colocar uma outra coisa para você, para a gente pensar, é que não é à toa que é a terceira causa de incapacidade, né, esqueci a palavra, falta de capacitação, né, das pessoas, nem capacidade de trabalhar, porque nós estamos num mundo meio esquisito, né, muito diferente, né, muito, para o qual acho que a gente está muito despreparado. Então, eu não sei, né, como é que a gente vai poder ir entendendo essa evolução desse mundo sem a gente estar afetado profundamente por ele também, porque a gente é formatado por esse mundo, a gente interage, né? Eu estava conversando outro dia com uma pessoa que, um estudo, eu estou até ouvindo ele, que os fatores epigenéticos, eles modificam o epigenoma, né? Ele vai codificando de um jeito diferente, quer dizer, decodificando de um jeito diferente e fazendo com que você ou aprenda, né, coisas novas, ou você aprenda coisas ruins, ou que você aprenda que você está sozinho, ou que você descubra que você não tem saída. Enfim, esse meio que deixa a gente meio isolado, que deixa a gente meio conectado, mas ao mesmo tempo mais desamparado. Você acha que isso tem aumentado, tem contribuído de uma certa forma, né? Ou de uma forma mais profunda com a questão do transtorno, né? Sim, sim. É muito importante, Carmen, o que você cita, porque a gente tem que ter muito cuidado, né? Nós, enquanto profissionais da área da saúde, de tentar, né? Ou quase sempre, né? De não patologizar uma experiência humana, que é a tristeza, é uma angústia, uma ansiedade pontual, benigna, situacional, e que está circunscrita a um evento específico de vida, né? Onde a maioria das pessoas naquele ambiente, naquela ambiência, vibrariam naquela tonalidade em termos de afeto. Então, porque senão a gente vai pensar em medicar, ou dar um diagnóstico, um laudo, né? De situações que são cotidianas, que são legítimas, mas que trazem um sofrimento, mas que esse sofrimento, quando bem trabalhado, pode levar a pessoa a alcançar, a se mobilizar, a ter o resultado. Já a depressão, não. A depressão realmente é uma doença, ela é multifatorial e ela tem, de fato, essa herdabilidade no que tange a parte genética. É claro que quando a gente fala de herdabilidade, Carmen, é importante que quem nos assiste perceba isso também, não significa fatalidade, não significa algo que seja necessariamente inexorável. Um destino, né? Um destino, uma sina, uma fatalidade. Ou seja, o fato de um paciente ter o pai e a mãe deprimidos em tratamento e grande parte da sua herança familiar, né, da árvore genealógica, ser constituída por pessoas deprimidas, não significa que ele necessariamente vai desembocar na apresentação de sintomas que façam com que ele seja classificado como tal. Agora, ele tem uma vulnerabilidade maior,
e ele tem que ter um estilo de vida, uma higiene no que tange as escolhas, uma higiene do sono, qualidade de vida, para que isso consiga se sobrepujar a parte genética e nessa balança muito tênue, essa manifestação dessa vulnerabilidade que ele já traz desde o nascimento não transborde e não assuma um protagonismo na sua vida, e aí que vem necessariamente a questão da doença em si. E Carmen, você trouxe uma questão muito legal, muito interessante, que há muito tempo realmente eu não pensava sobre. Se nós pensarmos, né, obviamente, do micro ao macro, né, o nosso prédio vira uma rua, vira um bairro, um estado, um país, uma nação e o mundo como um todo. Então, por que nós adoecemos também quando convivemos com uma sociedade que está escancaradamente doente, adoecida? Então, assim, porque a sociedade é composta de pessoas como nós, onde na sua própria individualidade carregam as suas queixas, os seus dramas. E se a gente não consegue iluminar essas consciências, tratar essas pessoas, mesmo que individualmente, e no somatório geral, e virar um bloco de pessoas que se iluminam e são multiplicadores dessa boa nova, naturalmente eu adoeço, eu influencio o outro. Hoje tem a questão da globalização já há algum tempo, da democratização das redes sociais, então tudo está muito próximo da gente, muito rápido, muito imediato, então há uma contaminação em massa de pessoas muitas vezes sem perspectiva, sem ambição, sem projetos no médio e longo prazo e que não percebem que estão doentes e mesmo assim exercem uma influência sobre aquele que os assistem, e aí esse efeito vai causando um efeito em cascata. Por isso que oportunidades como a sua, Carmen, são muito importantes para a gente conseguir democratizar esse acesso à informação de qualidade, né, com embasamento técnico e científico, para que a gente possa mudar, mesmo que o nosso bairro, a nossa rua, o nosso condomínio, a realidade que a gente habita. E assim, eu acho que a gente tem falado também muito e tem visto muito que a gente está no olho do furacão. A gente não estava preparado para essa velocidade, para esse convite a um mergulho no virtual. Porque nós somos necessariamente seres humanos, porque nascemos em meio humano, porque a gente lida com pessoas humanas, porque a gente interage com gente e assim a gente se constitui como pessoa. E a gente, estando nesse mundo, que a gente foi preparado para estar de um jeito, e de repente ele está te chamando para fazer uma outra coisa que você não sabe, eu acho que a gente fica muito descalçado. E está adoecido por quê? Porque é confuso demais, é informação demais, é intoxicação de informação, é conexão desconectada, na minha opinião, entendeu? Então, assim, eu acho que os vínculos estão muito fragilizados, a coisa desse mundo mais líquido também está imperando, e as pessoas são meio zumbis, sinceramente. Eu acho que às vezes elas não se dão conta. Isso que você está falando, que eu acho que é importantíssimo, é a tua capacidade de refletir sobre. Peraí, né? Então, o que eu posso fazer para eu não embarcar nessa onda onde eu não enxergo nada? Eu sou levado a mergulhar nesse mundo onde eu não penso muito. Eu acho que vai muito por aí. Eu não penso muito. Mas eu adoeço. Eu adoeço porque eu preciso de gente, eu preciso de contato e contatos de qualidade, né? E o que a gente tem visto, e a gente tem visto um agravamento muito grande, não só da depressão, mas também das consequências de uma depressão mais profunda, né? E como é que a gente pode alertar, né? Cada família, as pessoas, para um desfecho bem mais favorável. Eu acho que aí assim a gente pode falar das causas clínicas, né? A gente sabe que tem. Então, tem uma questão genética, você está colocando aí, que precisa ser, né, favorecida por um ambiente que vai levar para abrir o transtorno ou não, né? Mas nós temos também um mundo que nos convida a gente se esquecer um pouco de como a gente é, né? A gente precisa muito do outro para trocar, para lidar com a nossa diversidade, para lidar com as diferenças, enfim. Então, quais são as causas clínicas, né? Além da genética e tudo, o que a gente pode pensar também? A questão de sono, a questão de estresse, o que poderia estar contribuindo também, além do que a gente já está dizendo, né? Perfeito, Carmen. Antes de nos debruçarmos sobre essa questão especificamente, dessas causas, na verdade são o que a gente chama, tecnicamente falando, de diagnósticos diferenciais para a depressão. Porque nem toda depressão, ela é, como dizem, né, não é o linguajar
teoricamente mais apropriado tecnicamente, porque acaba sendo uma redundância, mas a depressão ela não é uma condição estritamente endógena, né? Nós temos hoje quadros depressivos que são secundários ao uso de medicações clínicas, né? Medicações de toda sorte, né? Desde corticoides até medicações que controlam a pressão arterial, passando por até bombinhas, né? Aqueles puffs que a gente usa para pacientes asmáticos. Nós temos também depressão que pode ser desencadeada por quadros endocrinológicos, né? Certos tipos de tumores, o hipo e o hipertiroidismo, mais o hipotiroidismo, melhor dizendo. Então, nós temos uma pleiade aí de hipóteses diagnósticas que possam justificar e explicar grande parte do quadro depressivo. Então, não é o preto no branco, ou seja, nem toda depressão é algo que deva se tratar necessariamente do ponto de vista de medicação psicotrópica. Então, por isso que cabe ao psiquiatra bem formado, antenado, conectado, estudioso, entender também os diagnósticos diferenciais. Porque se for o caso, não medicar o paciente, encaminhar para um colega especialista, trocar essa figurinha e onde muitas vezes, né, pelo menos no meu caso, atendendo os pacientes que nos procuram, e a depressão com certeza, o carro-chefe que faz com que eles nos acionem, já resolve a situação. Então, abrir um pouco o leque, pensar fora da caixinha, para a gente entender que é muito mais complexo do que apenas passar um antidepressivo, passar um ansiolítico e assim por diante. Agora, Carmen, você entrou numa questão muito interessante, né? Repara que o homem já foi à Lua, né? Algumas vezes nós conseguimos... Quase em Marte já, né? Quase em Marte, nós conseguimos acessar, né, os oceanos mais profundos, né? As partes mais abissais, ou seja, nós estamos vasculhando o universo cada vez mais com o uso das tecnologias, os foguetes, os submarinos, mas nos falta, e você como psicóloga pode esclarecer melhor, justamente essa coragem desse mergulho de fora para dentro e que possamos de fato nos conhecer em profundidade, porque muitas vezes eu percebo, pelo menos no meu espaço amostral, né, dos clientes que eu atendo, que em algum momento da vida eles perderam a rota. Essa bússola interna foi descalibrada. E aí a gente passa necessariamente por um outro tema que eu tenho me interessado, estudando cada vez mais, que é o conceito da aplicabilidade da religiosidade / espiritualidade no dia a dia do paciente. Sem que a gente fale necessariamente que religião A melhor que a B, melhor que a C. Não é fazer proselitismo. Mas os estudos mostram, Carmen, olha que interessante, que que se a pessoa for minimamente espiritualizada, né, e acreditar, mesmo que não se dê o nome de Deus, que existe algo ou alguém ou alguma coisa que possa justificar o fato de nós estarmos aqui hoje, né, vivendo essa vida, isso melhora muito o desfecho para episódios de não querer mais continuar vivendo, uso de drogas, facilita a saída do uso de substâncias para quem já é dependente, aumenta a longevidade, a qualidade de vida, ou seja, quem tem uma fé, seja lá qual for, e percebe o quanto isso aplicado ao dia a dia é benéfico, tem menor chance de deprimir. Então é importante a gente resgatar esses conceitos também, claro, respeitando obrigatoriamente o contexto e a realidade de cada paciente. E aí, Carmen, já te passando a palavra, tem uma questão muito interessante, uma anedota, né, digamos assim, que falam que a cada 10 pessoas, 3 já tiveram depressão, 3 estão deprimidas e 3 terão depressão. Ou seja, dessa uma pessoa que falta, ela não sabe que está com depressão ainda. Ou seja, de tão prevalente, né, que é essa condição no nosso dia a dia. E assim, você estava falando sobre essa questão das causas psicológicas. Eu penso sempre o seguinte, a gente... Eu me especializei eu estudei, né, psicologia do desenvolvimento, no caso cognitivo. Mas a gente sabe que a gente vai desenvolvendo os nossos recursos, nossas habilidades, nossas competências, pareado com o meio onde você está, né? Pareado com a sua família, pareado com a tua escola. E se cada vez mais você está apartado dos vínculos, e principalmente se você for criança e adolescente, mais você amplia essa possibilidade de você não se sentir mais parte
essa coisa do pertencimento, que é fundamental para cada ser humano, ela precisa existir, ela não pode deixar de existir. E o que a gente está vendo é um isolamento inconsciente, porque as pessoas não se dão conta do quanto elas abortam a missão e estão fazendo outra coisa num celular, né, ou num outro espaço, e deixando esses vínculos muito de lado. A gente sempre recomenda que, você vai comer na mesa com a tua família, pelo menos uma refeição por dia, vê o que eles estão pensando, bota o celular em outro lugar, porque a gente não pode perder isso. E eu acho que isso contribui bastante, né, no processo de desenvolvimento para você acabar desembocando em um lugar que não é confortável para estar. Porque eu tô sozinho, eu não estou entendendo, eu só tenho um pensamento muito superficial, isso sem falar de impacto cognitivo, que é grave, né? Mas, enfim, então eu acho que é importante a gente colocar o que você está falando sobre fé, a gente até já falou aqui uma vez sobre ciência e espiritualidade, o quanto que é importante você ser um ser biopsicossocial, espiritual, e que quanto mais você puder ser o que é um ser humano, né, exercendo a sua humanidade, menos chance você tem de ficar à deriva na tua vida, né? Então, esse lugar que a gente está ocupando, a gente precisa começar a recuperar de alguma maneira. Eu acho que você está falando aí, é importantíssimo, porque num consultório é o lugar onde a gente tem talvez uma condição melhor de poder informar, porque as pessoas acreditam no que a gente está dizendo também, confiam, né? Você tem percebido um aumento maior entre crianças e adolescentes? Esse público, qual é o maior público que você acha que está... Porque o que eu tenho visto de criança e de adolescente deprimido, abrindo quadros esquizofrênicos, um negócio meio muito diferente daquilo que a gente viu alguns anos atrás, né? Então, o que você tem visto, né? E o que você, depois eu quero te perguntar, o que você sugere, quais são os tratamentos mais interessantes, que estão sendo mais promissores? Perfeito. Bem, Carmen, obrigado por essa possibilidade, a oportunidade de explicar sobre isso também, né? Uhum. O nosso momento aqui começou e acabou que eu não falei da minha formação, né? Mas aproveitando esse ensejo, já vou explicar. Além de ser psiquiatra que atende as condições mais comuns, né, em geral, né? Eu tenho formação também em psiquiatria da infância e da adolescência, né? Trabalhei durante muito tempo na APAE da nossa cidade, então tive a oportunidade... Mas já trabalhei lá. E assim, um abraço pro pessoal da PAI, né, o Walter, toda a direção. Foi um momento muito bacana que eu aprendi muito com vocês. Então, eu vivi 8 anos nessa instituição, 7, 8 anos, e aprendi muito a tratar essa faixa etária. Mas depois eu me ausentei e fui para outros rumos, através da psiquiatria intervencionista, que eu já vou explicar em breve para vocês o que é e como tratar depressões que não respondem às medicações orais convencionais. E, atualmente, Carmen, eu atendo somente, né, ou preponderantemente, dos 16 anos em diante. Uhum. Então me falta, mesmo tendo conhecimento de um público de idade menor do que 16, mas como eu não atendo já há alguns anos, eu não teria tanto essa perspectiva para lidar. Mas o que eu percebo do jovem que chega até a mim? Uhum. É justamente isso, né? Episódios de oscilação de humor muito grande, um vazio crônico existencial, baixa tolerância a frustrações, né? Episódios, muitas vezes, de automutilação, né? De machucar o próprio corpo. E eles falam, não, às vezes eu recorro a isso, porque quando eu me machuco ou me agrido, naquele instante que me agrido, eu esqueço do quanto é sofrida a minha vida, porque eu comparo um sofrimento com o outro. É claro que esse é um comportamento desadaptativo e que a gente pode e deve, né? Através da sua intervenção, através da intervenção dos colegas psicólogos e psicólogas, dar um Ctrl-Alt-Del, dar um reset nesse cérebro, né? Mexer um pouco nesse HD para que eles entendam que existem outras formas de lidar com esses desafios, que nós como adultos sabemos que são muito mais regra do que exceção, para que a gente possa ter uma vida de mais qualidade. Então eu vejo muito isso, né? O uso, né, de cigarros eletrônicos, a questão da dependência química, dependência em jogos de aposta. Isso daí também está demais, né? Passando muitas horas no videogame, ou seja, é toda uma constelação de sintomas que nos preocupam. E
Muito importante também, né, é quando a gente examina um paciente muito novinho, né, seus 16, 17 anos, e a gente começa a analisar do ponto de vista retrospectivo, a gente percebe que a casa dele, a família, muitas vezes, já está adoecida. E que o adoecimento desse jovem é uma consequência dessa temperatura que é percebida, dessa desregulação emocional, muitas vezes, dos pais. Então, muitas vezes, a gente tem que chamar esses pais, conversar, dar alguma orientação para que a gente trate tudo em conjunto e que seja melhorado em blocos, né, e não isoladamente. Pais muito inseguros, eu percebo assim, porque antigamente você tinha uma cultura, né? Parece até que é muito tempo atrás, mas se via muito assim, o pai com esse papel de autoridade, às vezes até demais, mas a autoridade, às vezes, ela não é necessariamente punitiva, ela é de contenção, ela é de proteção e de acolhimento. Então, tipo assim, eu sei o que é melhor para você, meu filho, e aí eu vou te ajudar, vou te orientar. E hoje o que a gente vê são muitos pais que ficam apavorados junto, inseguros junto, e que não consegue, por exemplo, uma oscilação de humor normal que você tem na adolescência, os pais ficam muito apavorados também. Me vem muito que é como se esse povo também não soubesse muito para que lado que vai, entende? É uma insegurança que talvez reflita tudo isso que a gente está dizendo, né, em termos de desenho de mundo, mas que não contribui, porque se você é aquele que está protegendo, você também fica apavorado com qualquer coisa, é um problema, né? Então, isso é uma das coisas que eu observo, mas eu acho que não é o preponderante. O preponderante realmente é esse não perceber o quanto eu estou ausente de mim mesmo. É uma fragmentação, é uma desconexão de si, né? Você está muito ligado à hiperexposição. Cara, é foto para qualquer coisa, né? Tomando injeção, indo na praia, vou tomar uma cerveja agora. Quer dizer assim, oi, né? É para quem que eu estou mostrando? Eu preciso mostrar para alguém, então, né? Mas esse alguém é virtual, é efêmero, eu não sei quem é. E esse alguém se traduz em likes, em curtidinhas, e se não for assim, repara, eu não tenho apoio concreto para poder me sentir seguro, para poder caminhar. Eu acho que isso vem contribuindo bastante, né? E vem também criando muitos problemas de diagnóstico, porque a pessoa acha que tudo é depressão, né? A gente tem uma amiga que fala que depressão é o ninho e virose, explica tudo que você não sabe o que é. Então, agora, por isso que eu acho que é importante a gente estar falando exatamente como é que isso se configura, né? Mas como é que a gente trata, né? Porque a gente vê, eu tenho observado casos, às vezes, muito resistentes, como você está falando, né? De pessoas que elas vão, dão uma sai um pouquinho ali da água, bota a cabeça fora da água, depois mergulha de novo. E essa luta permanente, às vezes, gera um desgaste tão grande que pode desembocar aí num sofrimento, né, de desistência da vida, né? Então... Claro. E antes de entrar nessa seara aí de tratamento, né, que hoje é meu foco de estudo, né, que eu estou me debruçando para trazer mais isso aqui para nossa região, para nossa cidade, mas você falou uma coisa muito interessante, Carmen, além de tantas outras que você já disse, em relação à questão da rede social, né? O quanto que esse jovem, e adultos também, né, em grande proporção, precisam validar onde quer que esteja. Ou seja, se eu não tiro uma foto jantando, passeando, surfando, nadando, sei lá, seja lá o que for, parece que aquilo não me dá o mesmo prazer se eu não compartilhar. Ou seja, a felicidade sendo concretizada de forma no anonimato não tem o mesmo gosto quando você joga isso para o espaço de tantos seguidores que muitas vezes não são seguidores assim, muitos seguidores que às vezes, né, são comprados, ou seja, até isso é muitas vezes fake, né? E a gente precisa de número de curtidas, de compartilhamentos, de comentários, de pessoas que não estão interessadas, né? Eu até brinco muitas vezes com alguns pacientes, né, que são muito conectados com essas redes sociais, de que eu falo assim, poxa, será que tem alguém em algum lugar desse planeta pensando assim, poxa, são 5:05, a fulana não postou uma foto ainda, eu não vou fazer isso enquanto eu não observar a foto. Ih, postou, agora eu vou tocar minha vida. Não existe esse aguardo
sempre e eterno de você validar uma foto, sabe? E as pessoas não estão ali para de fato perceber, elas estão cada vez mais para expor, ou seja, eu posso até querer que a Carmen seja mais feliz que eu. Perdão, posso até querer que a Carmen seja feliz, mas não pode ser mais feliz que eu. Exatamente. Né? Então, ou seja, a postagem da postagem que vai sobressaindo para ver quem ganha essa corrida, essa competição interna, né, Carmen? E aí eu queria mudar um pouco agora, por alguns segundos, o foco, a dinâmica, e eu queria te perguntar uma coisa. Você, como, em relação à educação dos jovens, né, o processo de adoecimento, você como psicóloga também, vinculada à parte estudantil, né, de escola, você percebe também que os pais, muitas vezes, terceirizam a educação dos próprios filhos para que vocês façam isso por eles, por e para eles? Sim, e, não só terceirizam para a escola, mas eles terceirizam para todo mundo. Então, por exemplo, uma criança que ela tem um comportamento, por exemplo, mais hiperativo, não necessariamente que ele tenha um TDAH. Ele procura o profissional, o neuropsicólogo, ele procura um neurologista, ele procura a escola, ele vem com um manual de instrução como se ele não fosse o grande protagonista dessa história, né? Que, na verdade, quando você tem um filho, você nasce, o pai e a mãe nascem quando o filho nasce. Você vai ter que aprender, não tem manual para essas coisas. Claro, tem o básico, né? Você tem que ter bom senso. Mas não tem um manual. Teu filho é único, você também é singular. Então, como é que essa coisa rola? O que está acontecendo parece que é como se tivesse uma padronização para evitar infelicidade. Então, eu faço o seguinte, eu vou trabalhar o dia inteiro, eu estou mais do que sobrecarregado, não aguento essa criança, vou lá na escola, essa criança sente que eu não estou com saco. Na escola, ela mostra esse comportamento de irritação, aí a irritação deve ser alguma doença, essa doença precisa ser tratada, e aquilo vai. Então, você se perde num mar de possibilidades, quando, na verdade, a gente está lidando muito com essa terceirização. E não é uma terceirização de irresponsabilidade, mas de insegurança. Me parece muito mais isso, né? De insegurança e de falta de saco, falta de... Eu tenho, antigamente, a gente não... Estou falando tanto antigamente que você só jurássica, né? Mas é porque isso mudou muito rápido. A gente tinha tempo. E o tempo está passando com muita velocidade, muito provavelmente por isso, porque você não desconecta. Então, a gente estava até falando outro dia aqui num podcast. Pô, respira. Contempla. Estou aqui. Né? E essa coisa de eu poder estar aqui, você estava falando uma coisa que eu acho que é importante, sobre a sensação de pertencimento. A gente precisa pertencer a um grupo, né? A gente não pode se sentir sozinho, a gente não pode olhar no espelho no escuro, né? Porque você não tem reflexo, não tem coisa de volta. É o olhar do outro que também te constitui, você também constitui o outro no teu olhar. Então, isso daí é tão fundamental e a gente... Ao perder essa pegada, a gente se perde da gente mesmo. Então, a gente adoece. E é uma pena, né? E eu acho tão importante o que você está falando, porque não é uma coisa só da doença, mas de um sujeito humano sendo mais pleno. Entendendo que a gente está num mundo onde a humanidade... está virando um monte de robô. Quer dizer, é como se ficasse ao contrário. A inteligência artificial está ficando humanizada e a gente robotizado. Isso é um desafio para a gente. Né? Eu costumo dizer o seguinte, uma das coisas que eu estudei foi metacognição, que é essa capacidade que a gente tem de refletir sobre as coisas. A gente não vê as pessoas refletindo. É como se tivesse posto. Não, eu vi ali no Instagram que tal coisa aconteceu. Então, né? Então, quanto que isso... Todas essas coisas que a gente está falando aí podem estar contribuindo para a gente ter uma humanidade doente, né? Com certeza, com certeza. E é muito cômodo, né, a gente delegar, né? Porque se eu delego, eu não assumo a responsabilidade do que será feito com aquilo que eu encaminho. Então, assim... Só uma parênteses aqui. E aí, se eu delego para a escola e a escola não faz o que eu acho que eu tenho que fazer, eu judicializo. Eu brigo, eu enfrento, eu crio clima. Então, assim, nós estamos vivendo num mundo onde a gente talvez não esteja se entendendo, quando que o básico da gente é poder conversar sem sair no cacete, sair brigando, né? Perfeito. A gente volta meio à idade da caverna, né? Do homem da caverna.
que discute tudo no sopapo. Então, assim, interessante, né? Bacana esse teu ponto de vista, que é o que eu percebo, né? Em relação aos jovens que eu atendo e que parece que é um roteiro já pronto, né? Só muda ali o enredo, mas os sintomas tendem a ser muito semelhantes, né? E às vezes a gente tenta ter esse approach com o pai, com a mãe, e é difícil, porque eles criam um muro que não permite que a gente coloque também como forma de melhorar a vida do filho ou da filha, que esse pai se trate. Mesmo que esse pai ou essa mãe se tratem sem ser com uma medicação psicotrópica. Não necessariamente precisa de um psiquiatra, né? A gente sabe que quadros mais leves, sejam depressivos, ansiosos, eles resolvem muitas vezes com um acompanhamento psicoterápico, ponto. Né? Então, assim, quadros de moderado a graves, eles precisam sim de uma intervenção, mesmo que temporariamente do ponto de vista medicamentoso. E aí, Carmen, uma parte que eu, aproveitando, né, o ensejo, gostaria de falar também para a gente esclarecer, porque aqui na região serrana, né, nas grandes cidades, capitais, já tem com mais frequência. Então, nós trouxemos aqui ano passado para Friburgo, em junho do ano passado, vamos fazer agora um ano de clínica, a Clínica Monfrey Psiquiatria Intervencionista. Então, hoje a gente tem a Clínica Monfrey, onde nós tratamos ambulatoriamente os pacientes que nos procuram, independentemente do diagnóstico, mas respeitando dos 16 anos em diante para mim. A doutora Flávia, que também é minha esposa e sócia, dos 18 anos em diante. Ela tem um foco mais em transtorno alimentar. E a gente abriu, quase que anexo ao nosso consultório, a Clínica Monfrey Psiquiatria Intervencionista. Parênteses. O nosso Instagram é @Clínica Monfrey, com 2 N's de navio. Então, o que Aí é importante 2 N's, tá? Porque os 2 N's. Mon de Monerá, né? Que é o meu sobrenome, Frey, que é Freitas, que é o sobrenome dela, Monfrey. Então, o que é a psiquiatria intervencionista, Carmen? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas é uma luz que se abre, é uma luz no fim do túnel que aparece para pacientes que são refratários, sobretudo os pacientes deprimidos, às medicações antidepressivas convencionais. Então, eu entendendo essa carência, entendendo essa demanda e sofrendo também com os pacientes que eu atendo, deles não responderem ao que a gente utiliza na prática de remédios por via oral, digamos assim, eu fui para São Paulo, fiz um ano de especialização em psiquiatria intervencionista no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e bolei essa questão empreendedora, né, não deixa de ser, e trouxe para a cidade. Então, hoje nós estamos com um tratamento de ponta chamado de ketamina. A ketamina ela é um anestésico, Carmen, usado desde a década de 60, 70 na anestesiologia, né? Hoje, nossos colegas anestesiologistas podem me corrigir, não é mais tão usado como um fármaco, tem fármacos mais atuais, mas que eram usados antigamente para grandes queimados, para cirurgias de grande monta. E aí descobriu-se, né, com estudos em ratos, com todo aquele processo, né, da pirâmide de conhecimento de evidência científica que a gente tem, houve um estudo em 2000, onde demonstrou-se que a ketamina fazia com que os animais, né, os ratos, enfim, aquilo que foi experimentado, eles respondiam muito rápido como melhora de efeito antidepressivo, em horas a dias. E aí foi toda uma experiência para que pudesse ser confirmado também em nós, humanos. Então a ketamina, ela propõe resolver depressão que não melhora aos antidepressivos convencionais. E o que é uma depressão resistente, Carmen? Não é aquela que você tratou uma vez e não resolveu. A depressão resistente é aquela que não responde a pelo menos 2 antidepressivos por tempo e dose adequados, ou seja, é aquela depressão que a gente tenta uma medicação em dose plena, depois tenta outra de outra classe, e o paciente não melhora numa escala de pontuação que nós temos chamada de MADRS, pelo menos 50% da pontuação que poderia colocá-lo como alguém que teve uma resposta, uma remissão de sintomas. Para esse paciente é indicado a ketamina, que a gente pode fazer tanto por via intranasal quanto pela via endovenosa. Então, as indicações são depressão unipolar, depressão bipolar, dor crônica, temos um nível de evidência bem robusto para tratar dores que não melhoram aos analgésicos convencionais, digamos assim, e também quando o paciente fica com aquele pensamento de que não vale a pena mais viver. Então, essas 4 indicações a gente consegue tratar com a ketamina, claro, respeitando as contraindicações relativas, absolutas, e principalmente fator idade. Então, a gente só consegue usar a ketamina em nível de evidência científica atual dos 18 aos 65 anos, né? E a gente
Mas por que 65? Porque dessa faixa etária dos 18 aos 65, a gente tem mais nível de artigos, de evidência científica que comprovam a eficácia e a segurança para esse procedimento. Então, abaixo de 18 e acima de 65, a ketamina não pode ser utilizada. E aí que entra as outras duas indicações que fazem parte da psiquiatria intervencionista, que nós vamos trazer em breve, no ano que vem, para a cidade, que é a estimulação magnética transcraniana, que é você colocar uma bobina próximo ao couro cabeludo do paciente e você vai estimulando certas áreas do cérebro e aquelas áreas estão relacionadas ao quadro clínico de base e fazem com que o paciente vai melhorando dos seus sintomas. Essa você tem uma faixa de atuação em termos etária maior. E por último, que nós vamos trazer é a que tem, infelizmente, mais estigma, mas a nossa ideia é tirar esse estigma, que é a eletroconvulsoterapia, que antigamente se chamava de eletrochoque. Né? E que os filmes, as séries retratam isso e hoje, na verdade, na prática, é um procedimento muito seguro, muito clássico, né? Muito antigo do ponto de vista de já termos evidência de que realmente funciona. É feito em centro cirúrgico, com anestesia, né? Então o paciente tem todo o aparato que faz com que ele melhore certas condições que a estimulação magnética não responde ou que a ketamina não responde. Então a gente vai crescendo aí em complexidade. Essa eletroconvulsoterapia eu já tinha ouvido, né, alguns estudos, tinha ouvido alguns pacientes serem tratados e realmente com sucesso, mas eu não sei como é que seria, né? Porque o que eu tenho de experiência, a minha mãe, quando era criança, ela tinha um medo danado e o que você... Tinha medo de um monte de gente, de babá que ameaçava, essas coisas que tinham antigamente, e fizeram nela. Você chamava eletrochoque, agora ele mudou de nome. Exato. E ela, assim, claro, ela não ficou lesada nem nada, mas ficou muito traumatizada, porque o negócio era esquisito, entendeu? Não sei se era doloroso, tinha um estigma muito grande em cima disso, né? Eu acho que também tem que ter um trabalho muito para desconstruir essa maneira de olhar para esse tipo de tratamento, né? Com resultado. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, eu acho que isso é super legal, mas você faz o acompanhamento, você, né, ministra aí, prescreve os medicamentos, trata, mas galera se vira também nas farmácias, você sai tomando remédio a dar com pau, né? Porque a gente já sabe disso, né? Então assim, não, eu tomo sertralina, vai, toma um Rivotril, vai não sei o que lá, não sei o que lá. Como que a gente faz para conscientizar as pessoas sobre esse tipo de comportamento? Porque e a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, e aí o cara começa a tomar isso e para de tomar, porque tem um processo de você prescrever e depois você retirar, né? E o pessoal sai tomando, né, de qualquer maneira. Como é que você vai desmontar isso daí, né? E isso justifica muitas vezes a falta de adesão ao tratamento, né? E às vezes o paciente nem é refratário ao tratamento, ele simplesmente mente ou omite para o médico e vai se automedicando, ou seja, ele vai ao médico, o médico acha, tal qual um alquimista ali, o esquema de tratamento que pode fazer com que ele fique bem, acertou, ele não vai mais às consultas e vai replicando aquela receita até que piora de novo e retorna para você. Então eu acho, Carmen, até por acaso eu falei isso com um paciente hoje mais cedo atendendo no consultório, que quanto mais a nossa realidade se torna mais interiorana, mais fácil, né, as pessoas se conhecerem e conseguirem as medicações sem receita. No Rio consegue fácil também, tá? Mas assim, eu acho que talvez a fiscalização nas capitais, digamos assim, seja um pouco mais rígida, porque aqui você sempre conhece alguém que conhece outra pessoa, que conhece farmacêutico que vai pegando, ou então tem um primo que usa, não usa mais, você me dá para mim e vamos seguindo. É isso aí. Então assim, isso é um fator muito sério de automedicação, né? Podendo causar problemas de intoxicação, né? Efeitos colaterais muito graves, e a pessoa acaba desistindo do tratamento achando que o quadro dela não tem solução, enquanto muitas vezes a solução ela reside na aderência, na disciplina em seguir as medicações prescritas. Eu confesso a você, claro, não podemos nem vamos dar nome aos bois, mas como é que as farmácias conseguem driblar essa fiscalização? Porque até então, antigamente, o paciente conseguia a medicação de 2 vias, né? A medicação tarja vermelha, né? Que era difícil, mas conseguia driblar. Hoje em dia já conseguem medicações
que são feitas, né, que são tarja preta. Então, assim, clonazepam, bromazepam, diazepam, todos esses Zepams da vida. Alprazolam. Zolpidem, alprazolam, consegue até remédios que nós utilizamos para quadros de TDAH, para emagrecimento, que é no talonário mais especial ainda, né, como a lisdexanfetamina, metilfenidato. Então, tá uma loucura, né? E eu costumo dizer, com muito pesar, né, eu espero que essa realidade mude, e eu faço a minha parte para que isso se modifique também, né, nós na clínica, eu e a doutora, para que não seja a realidade que eu falei hoje para o paciente mais cedo, de que o médico hoje acaba que não é mais fundamental, não é mais exclusivo para dar uma receita. O médico hoje é para quê? O psiquiatra? Para fazer um bom diagnóstico. Isso sem contar os pacientes que se autodiagnosticam com as inteligências artificiais. A GPT manda ver. E já chegam no consultório com um documento pronto e aí de você se você disser que ele não tem aquilo que ele acha que tem, porque um vizinho disse e o chat confirmou. Então, assim, hoje o médico para dar um bom diagnóstico, para dizer o que tomar e para dar um suporte em caso de acontecer algum BO. Agora, eu costumo dizer que se às vezes eu for para o consultório e não tiver receita ali, talonário, nem carimbo, nem caneta, eu toco o dia inteiro de atendimento. Porque eu sei que o paciente ele vai conseguir a receita, né? Claro, brincando, mas é nesse nível. Então, a gente precisa, de fato, conscientizar os pacientes para seguirem, de fato, à risca aquilo que o médico solicita. Principalmente respeitar, né, a pessoa, o profissional que fez, que estudou, que investiu, que entende daquele assunto. E a gente tem uma coisa assim muito de banalizar, né? Eu tô com depressão, aí vai lá na farmácia, sei lá qual, e se você tem Rivotril, porque é bom. Rivotril é bom, né? O outro também é bom. E isso tem sido uma realidade porque, poxa, mexe no sistema nervoso, troço, né? Bagunça a pessoa por dentro pra caramba se não for indicado. Então, eu acho que assim, também é muito importante que a gente entre numa força-tarefa de conscientizar as pessoas de que não é por aí, né? Você vê você falando aí sobre todos esses tratamentos e de depressão resistente, você imagina que eu penso que às vezes uma depressão fica muito resistente por causa dessas coisas, porque o cara toma ali, não deu certo, toma ali, não deu mais certo, e conversou, e não funcionou, e aí quando ele chega no psiquiatra, ele vai lá, faz uma consulta, pelo menos eu escuto muito isso, pega a receita, replica aquela receita para sempre. Exato. Eu tenho casos de pessoas que falam, você está tomando isso que mandou. Não, eu fui uma vez, aí, sei lá, e outra coisa, nem sempre é psiquiatra que passa, né? Então, a gente também tem essa coisa eu sempre falo, psiquiatra é aquele cara que sabe medicar para problemas de sistema nervoso central, para questões ligadas a comportamento. Ele sabe, ele vai modular isso aí, não é a gente e nem é qualquer pessoa. Exato. E aí, Carmen, é muito importante também, já finalizando, dizer o seguinte, eu sempre falo para o meu paciente, independente da especialidade do médico, Carmen, viu algum médico na rede social, no dia a dia, no consultório, primeiro, parece óbvio, mas é importante dizer, tá? Que fica essa mensagem aqui para todo mundo. Procura o CRM daquele profissional. Ou seja, o sujeito tem um registro no CREMERGE aqui, no caso, nosso estado do Rio de Janeiro? Tem. Agora, ele é especialista. Por quê? Hoje, não se pode divulgar uma especialidade, não se pode dizer ser especialista se a pessoa não tiver o RQE, que é o Registro de Qualificação de Especialidade. Né? Então, se o sujeito não tiver, além do CRM, que é o óbvio, o RQE, ele não pode falar que ele é psiquiatra, que ele é dermatologista, que ele é endocrinologista. Isso no próprio CREMERGE você encontra, né? O grau de titulação. Então, o que a gente vê muito hoje, né? É uma panaceia, ou seja, profissionais com muita boa vontade, né? Mas que se enveredam para uma área que eles não são de fato conhecedores. E aí eles colocam termos como psiquiatria, neurologia e termos mais genéricos, ou saúde integral, saúde holística, que acaba confundindo o cliente que procura. Né? E às vezes acaba trazendo uma certa iatrogenia. O que é iatrogenia? Quando a gente pensa num tratamento medicamentoso, né? E faz mais mal do que bem para o paciente que nos acompanha. Então é importante pensar nisso quando procurar um profissional para te acompanhar, independente da especialidade, fico alerta, nem todo mundo sabe, assim como os psicólogos também. Procura o CRP. Né? Ver se ele está com registro ativo, qual é o conhecimento daquele profissional, né? Qual é a caminhada dele para que você possa ser mais bem assistido. Tá difícil. Na sua também, né, Carmen? Tá complicado, porque a gente vê uma coisa muito aligerada, uma leitura
muito pouco do sujeito, né? Uma experiência muito rasa. E assim, é bem complicado, né? Eu acho que a gente precisa realmente olhar. Eu falo assim, você bota no Google aí que você já começa a ver com quem você está falando, né? Então, eu queria até, então, já que a gente está falando sobre isso, a gente precisa ir encerrando, eu queria te pedir, o que você deixaria como uma dica, como uma orientação para as pessoas que estão vivendo ou supõem que estão com depressão, né? O que você diria para os nossos ouvintes aí, espectadores, né? Perfeito, Carmen. Primeiro, claro, agradecer o convite, foi um prazer. Pena que passou tão rápido, né? Parece que a gente começou agora a conversar. Exatamente. E eu acho que, por mais longa que fosse hoje também, seria pouco tempo para a gente abordar todos os conceitos. Mas eu deixaria a seguinte mensagem, pessoal, de quem estuda, de quem se dedica a tratar esses temas. É que, muitas vezes, quando a gente chega no fundo do poço, é onde a gente pega impulso para sair. Uhum. Então, não existe fundo do poço, não existe situação que seja insolúvel, que não seja aquela onde a gente perde a esperança em nós mesmos. Então, você que nos ouve, que nos assiste, né, e que porventura já possa ter sido um paciente nosso ou que está ainda em tratamento conosco, é muito importante que não perca a fé em você, o conhecimento de que você tem as ferramentas para sair dessa situação e que não é vergonha para buscar ajuda, não é sinal de fraqueza, isso não faz com que você tenha menos autonomia e que não deva se orgulhar da sua trajetória de se restabelecer. Procure ajuda especializada, conte com seus amigos, conte com a sua família, né, para que a gente possa fazer uma força-tarefa, que possa ter grupos e pessoas realmente interessadas, não apenas curtidas no Instagram, mas pessoas que querem te ajudar, e a gente está aqui para isso, entendendo que existem um leque de maneiras e formas da gente tratar vocês, de nós tratarmos vocês, né, para que vocês possam de fato melhorar. Então não perca a esperança, existe saída, né, e que estamos aí para cooperar. Doutor Daniel, foi uma honra e uma alegria ter você aqui com a gente. Já está reconvidado. Obrigado, Carmen. Foi um prazer. Para outras conversas importantes como essa. Obrigado. Tá bom? E a você, um outro episódio vai nos aguardar em breve. E espero que você curta, que você passe para frente essas informações que foram tão importantes. Até a próxima. Até.